Olá! Hoje eu quero contar uma história de gratidão ao meu amigo Peterson. Bom, no primeiro vídeo que eu fiz dessa série de desafio de 30 dias de gratidão, eu contei a história de como eu tive que decidir se eu aceitava o convite da minha tia Zara morar em São Paulo ou não. E aí eu decidi aceitar esse desafio, essa novidade, e fui morar em São Paulo em 91. E aí eu fui morar lá e era uma vida nova, começando do zero. Eu fui nessa proposta de passar um ano lá, mas eu vivi 12 anos lá. Então eu comecei realmente uma nova vida. E foi um desafio, como tudo no começo, eu sentia muita falta das minhas amigas em Recife, da minha família. As pessoas, elas me ligavam, escreviam cartas e eu sentia que eu estava perdendo de estar lá naquelas festas, nos aniversários, vivendo com aquelas pessoas. E eu me sentia só porque eu não tinha ainda amigos, né? E aí, Peterson foi o meu primeiro amigo. Foi o meu primeiro amigo de verdade, assim, lá em São Paulo. E ele foi uma pessoa que me acolheu muito. Então a palavra principal, assim, que eu quero trazer para ele é acolhimento, porque Peterson é uma pessoa que escuta, é um bom ouvinte. E como ele mesmo diz, a Dani é cheia de historinhas. E ele escutava todas as minhas historinhas. E ele hoje faz parte de muitas dessas histórias que nós depois vivemos muitas aventuras, né? E aí então eu quero começar contando sobre minha chegada em São Paulo. E olha, você ter esse rótulo de uma nordestina morando em São Paulo, só quem é nordestino e foi sabe que não é fácil. Não é fácil porque eu, como gosto de contar muitas histórias e tenho minhas historinhas, como o Peterson diz, eu ia contar as histórias e as pessoas riam do meu sotaque. Então eu aprendi mesmo a falar aqueles R's e S's de São Paulo para poder contar minhas histórias e as pessoas prestarem atenção na minha história e não nos meus R's e S's. E Peterson foi uma pessoa que acolheu essa nordestina chegando em São Paulo e ele escutou muito das minhas histórias. E aí nós tínhamos um ritual nosso que era quando ele ia embora, ele ia para a parada de ônibus do 1766 para o Jaçanã, ele morava no Jaçanã, e aí nós tínhamos conversas filosóficas, filosofávamos sobre a vida, sobre a existência, olhávamos as estrelas e falávamos sobre todos os mistérios do universo na parada de ônibus. E essa amizade foi tão longe que anos depois eu passei por situações difíceis lá em São Paulo, situações que eu não estava mais morando com a minha tia, nem com a minha avó, estava morando só, pagando aluguel, e aí eu fiquei realmente sem emprego, sem dinheiro, numa situação em que eu estava querendo viver o meu propósito. Eu não queria mais trabalhar em companhia aérea, eu queria trabalhar com ecoturismo, que foi a minha pós-graduação, e naquele momento difícil, Peterson abriu a casa dele para mim. Nesse momento ele não morava mais com os irmãos, né, com os pais, mas morava só numa casa grande. Ele disse assim, venha morar aqui, nós vamos dividir as despesas. E foi uma aventura também. Foi uma época de comidas, também de receber amigos em casa, de novas descobertas. E vivemos muitas aventuras, boas e ruins, nesse momento que dividimos a mesma casa. E anos depois, Peterson mais uma vez foi uma pessoa muito presente na minha vida. Depois que eu já tinha voltado para Recife, que eu já tinha me tornado professora de yoga, só que eu dava aula nos estúdios e estava começando a dar aulas na minha casa, na própria sala da casa. E aí o espaço circular não existia naquela época, mas já existia a vontade, o desejo. E aí ele chegou e ele passou um mês na minha casa, que ele chamou de ashram. Ele disse, Dani, passei um mês no seu ashram, porque aqui na minha casa ele recebeu aulas de yoga que eu dei para ele e também tudo que eu dizia, ele fazia. A alimentação dele, como que ele ia fazer, ele foi obedecendo como se estivesse realmente no ashram. E ele me ajudou a construir minha primeira sala de yoga, que ele me ajudou a pintar, me ajudou a preparar, e ele comemorou comigo as primeiras aulas de yoga que eu dei numa sala própria para isso, que não era a sala da minha casa. E a energia dele, aquela motivação que ele me deu, vamos fazer, em todos esses 3 momentos foram muito especiais e me ajudaram muito a progredir
nas áreas da minha vida. Peterson é uma pessoa que eu acompanhei de perto e ele, mesmo nos maiores desafios, mesmo passando por situações não agradáveis, ele sempre te recebe com um sorriso. E ele sempre tem essa energia elevada em qualquer momento. E ele tem esse quê, essa essência da liberdade. Ele é como um pássaro que está sempre voando. Meu amigo Peterson, gratidão por tudo. E você vai ser sempre parte das minhas historinhas. Espero que vocês estejam gostando. No próximo vídeo eu vou contar mais histórias de amigos que impactaram a minha vida. E espero que isso esteja inspirando você a lembrar também das suas histórias e das pessoas que passaram e impactaram e motivaram e inspiraram e ajudaram você. Grata por assistir. Até a próxima!